Até agora, na nossa descrição da linguagem Scheme e na forma como a temos vindo a utilizar, temos-nos limitado a utilizar os tipos de informação que vêm definidos no Scheme. Estes tipos de informação consistem, por exemplo, nos números inteiros, nas cadeias de caracteres ou nos valores lógicos. No geral, nós podemos entender um tipo de informação como sendo constituído por um conjunto de objetos e um conjunto de operações aplicáveis a esses objetos. Tal como até agora nós temos estendido a linguagem Scheme através da criação de novos procedimentos, hoje vamos começar a olhar para a forma como nós podemos estender a linguagem criando novos tipos de informação. Nós vamos chamar ao conjunto de os objetos de um tipo o domínio do tipo e a cada um dos objetos um elemento. A implementação de novos tipos abstratos de informação implica necessariamente apresentar o tipo, isto é, definir quais os elementos que fazem parte do tipo que pretendemos definir e também definir o número mínimo de outras operações que nos permitem caracterizar e manipular os objetos do tipo. Essas operações são chamadas as operações básicas. Na definição de novos tipos abstratos de informação, nós vamos seguir aquilo que se chama a metodologia dos tipos abstratos de informação. Essa metodologia consiste em 4 passos. A identificação das operações básicas associadas ao tipo que se pretende definir. A axiomatização das operações básicas, que basicamente consiste na identificação de relações que estas operações básicas devem verificar para que a sua definição seja consistente. A escolha da representação interna para os elementos do tipo. E, finalmente, a concretização das operações básicas em função da representação escolhida. As operações básicas associadas a um tipo de abstrato de informação podem definir-se como pertencendo a 4 tipos. Os construtores, que essencialmente constroem novos elementos do tipo. Os seletores, que permitem aceder ou selecionar a partes constituintes dos elementos do tipo. Os reconhecedores, que identificam elementos do tipo, distinguindo-os de elementos que não pertencem ao tipo ou distinguindo elementos particulares do tipo. E, por último, os testes, que efetuam testes entre elementos do tipo. A axiomatização, como já foi referido, especifica como é que as operações básicas se relacionam entre si, assegurando coerência na especificação de um tipo. Por exemplo, é na axiomatização que nós devemos assegurar-nos que os reconhecedores associados a um tipo reconhecem o resultado daquilo que é criado pelos construtores. A seguir, vamos discutir 3 conceitos fundamentais que estão relacionados com a metodologia da definição dos tipos abstratos de informação e que são fundamentais para o conceito de abstração de dados. O primeiro conceito é o conceito de encapsulação de informação. Essencialmente, este conceito está relacionado com o facto de o conjunto de procedimentos que representam um tipo de informação englobar toda a informação referente ao tipo. Do ponto de vista do utilizador, que vai manipular os objetos do tipo, as operações básicas devem fornecer todas as funcionalidades necessárias para manipular os elementos do tipo, sem que seja necessário ao utilizador perceber qual a representação interna associada a esse mesmo tipo. Isto tem a ver precisamente com este segundo conceito de anonimato de representação. Isso significa que o módulo correspondente aos procedimentos de um tipo
guarda como segredo a representação escolhida para os elementos do tipo. Como já foi referido, o que isto significa é que, para manipular elementos de um determinado tipo abstrato de informação, não é necessário ao utilizador conhecer a sua representação interna. O terceiro conceito fundamental é o conceito de barreiras de abstração. Barreiras de abstração são aquilo que impede o acesso aos elementos do tipo que não através das operações básicas. Isto é um cuidado que, enquanto programadores, nós devemos ter na utilização de tipos abstratos de informação que sejam definidos por nós ou por outras pessoas, no sentido de o código que nós escrevemos, que manipula elementos de um determinado tipo abstrato de informação, ser completamente independente da forma como esse tipo está representado internamente, pois toda a manipulação é feita apenas através das operações básicas.